Nunca pensei que o primeiro caso no meu novo emprego fosse me obrigar a encarar tudo o que eu evitava sobre mim mesmo. Eu tinha 28 anos, recém-formado em psicologia, e acreditava que o interior da Bahia seria um lugar tranquilo para começar. Longe do barulho de Salvador, longe de perguntas que eu não queria responder. Cheguei ao pequeno centro comunitário numa manhã abafada. A coordenadora, Dona Lúcia, me recebeu com um aperto de mão firme e uma frase que grudou na minha cabeça. Aqui, a gente escuta quem ninguém mais escuta. Assenti sem saber que, naquele mesmo dia, conheceria alguém que mudaria completamente meu rumo. O primeiro nome na lista era Lucas, 5 anos, órfão de mãe. Quem o trazia era o tio e responsável legal, Gabriel. O menino entrou primeiro, segurando um carrinho de brinquedo. Gabriel veio logo atrás, postura tranquila, olhar atento. Quando apertou minha mão, senti algo estranho, como se aquele gesto fosse ficar guardado. Durante a sessão, Lucas desenhou e falou de coisas simples. Gabriel esperou no corredor e, quando voltou para buscá-lo, agradeceu com um sorriso rápido. Eu respondi de forma profissional, mas percebi que estava curioso sobre ele. As semanas seguintes confirmaram que aquilo não passaria despercebido. Toda quarta-feira, Lucas chegava de mãos dadas com o tio, que o deixava na porta e se sentava na mesma cadeira do corredor. No fim das sessões, trocávamos algumas palavras. Sobre o progresso do sobrinho, sobre o calor insuportável, sobre o preço das coisas no bairro. Num desses dias, ele comentou sem aviso. Já trabalhei de tudo. Garçom, ajudante de obra, vendedor na rua. A gente faz o que precisa. Falou rindo, como se cada dificuldade fosse apenas mais uma história para contar. Eu fiquei ali, tentando entender como alguém podia carregar tanto peso e ainda assim parecer tão leve. Havia nele algo que me desconcertava. Gabriel era firme, mas gentil, direto, mas com uma calma que eu não conhecia. Talvez por nunca ter tido um exemplo assim por perto. Talvez por sentir que aquela presença quebrava barreiras dentro de mim. Numa conversa qualquer, soltou. Não ligo para o que as pessoas pensam. Já fui até em balada gay, levado por amigo. Acho que o mundo tá cheio de gente presa em caixinhas. Eu só quero ser livre. Ele disse isso como quem fala do clima, e eu fiquei em silêncio, tentando disfarçar o impacto que aquelas palavras causaram. A liberdade dele me atingia como um reflexo do que eu não tinha coragem de ser. Com o tempo, percebi que esperava as quartas-feiras mais pelo momento no corredor do que pela sessão em si. Não era desejo declarado, não era romance de filme. Era algo mais confuso, um calor que me fazia querer ficar por perto. Até que, numa dessas tardes, quando Lucas se distraía com um brinquedo, Gabriel comentou que estava solteiro. A última relação havia acabado, porque a mulher não suportava a rotina dele, criando uma criança sozinho. Às vezes, a maior paz é chegar em casa, ficar de bermuda velha vendo TV com ele do lado, disse, rindo. Eu sorri, mas por dentro senti um peso. Não era apenas admiração pelo jeito como ele cuidava do sobrinho. Era um desejo silencioso de fazer parte daquela vida. Naquela noite, sozinho no quarto, percebi que o que me assustava não era a possibilidade de gostar de um homem. Era o medo de admitir que eu queria alguém que me visse por inteiro, sem máscaras. E quando o medo encontra um rosto e um nome, fugir se torna quase impossível. A rotina seguiu com a mesma cadência. Lucas na sessão, Gabriel no corredor. Mas algo começou a mudar. Eu, que antes controlava cada palavra, comecei a me permitir pequenas aberturas. Ele também parecia mais à vontade, contando histórias do trabalho, da infância difícil,
das viagens improvisadas com o sobrinho. Um dia, comentou que, se não aprendesse a rir das próprias quedas, teria ficado no chão faz tempo. Eu ouvi e, por dentro, algo se mexeu. A coragem dele de falar das próprias falhas me deixava exposto, como se me convidasse a fazer o mesmo. Não demorou para que aquela conversa semanal se tornasse o momento mais esperado da minha semana. Eu me pegava olhando o relógio, ansioso para ouvir mais da vida dele, mais daquela sinceridade rara. E foi assim que, numa quarta-feira abafada, Gabriel chegou mais cedo e ficou encostado na parede da recepção. Quando a sessão terminou, ele me olhou e disse: Rafael, vamos tomar uma cerveja qualquer dia desses. Você trabalha demais e ri de menos. A frase me pegou de surpresa. Parte de mim quis inventar desculpas, mas outra parte, que eu já não conseguia calar, aceitou antes mesmo de responder. Apenas disse: Vamos, e senti o coração acelerar. O encontro aconteceu num sábado à noite. Bar pequeno, mesas de plástico, garrafas suando no gelo. Gabriel falava com naturalidade, contando sobre o pai ausente, sobre a mãe que fez o impossível para criá-lo, sobre noites em que chorou escondido com medo de não dar conta de cuidar de Lucas. Eu ouvia sem interromper, consciente de que cada palavra me aproximava mais. Na volta, ele insistiu em me deixar em casa. Na porta, soltou: Foi bom, Rafael. Fazia tempo que eu não esquecia um pouco do mundo. Aquilo ficou ressoando. Não era apenas um agradecimento. Havia um subtexto que eu não ousava interpretar. Na semana seguinte, após a sessão de Lucas, ele me convidou para um café. Ficamos na calçada, falando de coisas simples, até que o silêncio chegou. Não era incômodo. Era um silêncio cheio de coisas não ditas. Gabriel me olhou diferente, e antes que eu pensasse, toquei seu braço. Ele não recuou. Pelo contrário, me puxou pela camisa e me beijou. Foi rápido, intenso e inesperado. Mas assim que nos afastamos, ele desviou o olhar, passou a mão na cabeça e murmurou um xingamento. No dia seguinte, não apareceu. Nem na outra semana. Lucas havia sido transferido para outro psicólogo. O vazio foi imediato. A ausência dele pesava mais do que eu queria admitir. Decidi procurá-lo. Bati na porta da casa simples onde morava. Ele abriu, hesitou, mas me deixou entrar. Sentou no sofá e ficou olhando para o chão antes de dizer: Eu não consigo, Rafael. Não sei ser o cara que você enxerga. Cresci ouvindo que isso era errado, e por mais que eu tente não acreditar, ainda ouço essas vozes. Eu permaneci em silêncio, com a garganta travada. Ele concluiu: O Lucas precisa de um pai que saiba quem é. E eu ainda não sei. Não havia mais o que dizer. Eu entendi, mesmo que doesse. Voltei para casa naquela noite com um peso que não cabia no corpo. Não era só a ausência de Gabriel. Era a sensação de que ele havia acendido algo em mim e logo depois, apagado. Passei dias tentando me convencer de que aquilo ia passar, mas não passava. O nome dele surgia nos meus pensamentos sem ser convidado, e cada lembrança parecia viva demais. Percebi que o que mais me feria não era a rejeição, e sim a constatação de que ele tinha medo de ser visto. O mesmo medo que, por anos, me fez esconder partes de mim. E talvez fosse por isso que a dor era tão familiar. O trabalho seguiu, mas eu estava distante. Atendia outros pacientes, escrevia relatórios, mas cada esquina do centro comunitário me lembrava dele. Aos poucos, entendi que não adiantava esperar que voltasse. A decisão era dele, e eu não podia atravessar a barreira que ele mesmo erguera. Meses depois, aceitei que era hora de mudar. Pedi desligamento e voltei para Salvador. Desta vez, não para me esconder, mas para me encontrar.
Consegui uma vaga num projeto social que oferecia atendimento psicológico gratuito. A rotina era intensa. Crianças, adolescentes, adultos com histórias marcadas por perdas e recomeços. Era exaustivo, mas eu me sentia vivo. Foi nesse ambiente que conheci Daniel. Ele trabalhava no projeto vizinho como educador social. Tinha um jeito de ouvir as crianças que chamava a atenção. No início, trocávamos apenas cumprimentos rápidos. Depois, conversas curtas no corredor. Uma vez, ele me ajudou a carregar caixas e, no meio da conversa, soltou uma piada que me fez rir de verdade. Algo que eu não sentia fazia tempo. As interações se repetiram. Um almoço rápido depois do expediente. Uma troca de mensagens sobre um evento no bairro. Aos poucos percebi que não havia pressa, nem tensão forçada. Com ele, eu não precisava medir cada palavra ou gesto. Um dia, enquanto esperávamos o início de uma reunião, ele comentou sobre o trabalho com um brilho nos olhos. Disse que ver as crianças avançarem, mesmo diante de tantas dificuldades, era o que o mantinha firme. Ouvi-lo falar assim me fez lembrar de Gabriel. Mas dessa vez, não com dor. Foi como se eu entendesse que algumas pessoas chegam para abrir portas e outras chegam para ficar. Com Daniel, não havia segredos ou fugas. Havia espaço para eu ser inteiro. Pela primeira vez, não senti medo de permanecer. Com Daniel, tudo começou de forma discreta. Pequenos gestos, perguntas simples, interesse genuíno pelo meu dia. Eu percebia que ele prestava atenção aos detalhes, mas sem invadir. Essa forma tranquila de se aproximar me deixava à vontade. E era justamente o oposto de tudo que eu tinha vivido com Gabriel, onde cada passo parecia carregado de tensão. Começamos a almoçar juntos com mais frequência. Às vezes, ele aparecia na minha sala no final do expediente só para comentar algo engraçado que tinha acontecido. Outras vezes, me mandava mensagens no meio do dia perguntando se eu já tinha comido, como se fosse um cuidado natural. Aos poucos, percebi que estava deixando ele entrar, sem levantar defesas. Uma tarde, depois de um evento no bairro, ficamos conversando sozinhos no pátio do projeto. Ele falou sobre a própria trajetória. Infância em comunidade periférica. Mãe batalhando sozinha. As oportunidades que quase não vieram. Disse que decidiu trabalhar com educação social porque alguém acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Senti um nó na garganta, reconhecendo nas palavras dele partes da minha própria história. Havia uma diferença fundamental. Daniel não falava de dor como peso, mas como combustível. E essa forma de encarar a vida me atraía de um jeito silencioso. Um dia, no final de uma semana particularmente difícil para mim, ele apareceu na porta da minha sala com 2 cafés. Disse que achou que eu precisava de uma pausa. Sentamos na escada do lado de fora, e eu me peguei contando coisas que raramente dizia a alguém. Sobre a saída do interior, sobre Gabriel, sobre a sensação de não ser suficiente. Ele ouviu sem me interromper. Quando terminei, respondeu apenas: "Você não precisa se provar para ninguém, Rafael." Essa frase ficou comigo. Não era consolo vazio. Era uma verdade que eu precisava ouvir. Depois desse dia, nossa relação mudou. Continuávamos amigos aos olhos de todos, mas havia um cuidado recíproco mais evidente. Uma vez, choveu forte no fim do expediente, e ele insistiu em me levar para casa. No carro, ficamos em silêncio por um tempo, até que ele disse que gostava de estar comigo porque não precisava fingir nada. Eu não respondi de imediato, mas soube que sentia o mesmo. Não havia pressa, mas havia uma construção, um passo de cada vez. E pela primeira vez, eu não queria acelerar nem fugir. O tempo com Daniel começou a marcar um novo capítulo na minha vida.
Não houve declarações grandiosas nem gestos planejados. Foram pequenas escolhas diárias que me mostraram que ele estava ali e que eu também queria estar. Com ele, não precisei decifrar silêncios carregados de medo. Havia clareza no jeito como me tratava, firmeza na presença. Quando eu evitava certos assuntos, ele não pressionava. Quando eu queria falar, ele ouvia como se cada palavra tivesse importância. Essa constância me fez perceber que eu não estava mais à procura de respostas para o que ficou no passado, mas sim construindo algo no presente. Numa tarde de sábado, depois de um mutirão no projeto, ele me convidou para caminhar pelo bairro. Falamos sobre coisas do dia. Rimos de situações banais. Em determinado momento, ele parou, olhou para mim e disse: "Eu não sei onde isso vai dar, Rafael, mas sei que quero tentar." Foi simples, mas suficiente. Eu não precisava mais de promessas distantes. Precisava de alguém disposto a ficar, passo a passo. As semanas seguintes confirmaram essa escolha. Continuamos trabalhando lado a lado, encontrando tempo para nós, sem interferir na rotina. Não havia segredos, apenas respeito e cuidado. Olhar para trás já não doía como antes. Gabriel ainda fazia parte da minha história, mas de outro jeito. Ele foi o ponto de virada, a lembrança de que o medo pode afastar, mas também revelar. Sem aquele encontro e aquela perda, talvez eu não estivesse pronto para reconhecer o que Daniel representava. Numa noite, conversando sobre o futuro, percebi que não falávamos mais de planos individuais, mas de possibilidades em conjunto. Não era algo que eu buscava desesperadamente, mas algo que surgiu quando deixei de me esconder. Entendi que amar não era provar nada para ninguém, nem se encaixar em expectativas. Amar era encontrar um lugar onde fosse possível existir inteiro. E eu tinha encontrado esse lugar. Hoje, sei que algumas pessoas entram na nossa vida para abrir feridas, outras para fechá-las, e algumas para ensinar que não precisamos mais viver em função delas. Daniel não apagou o passado, mas me ajudou a construir um presente que faz sentido. E pela primeira vez, não me senti visitante da minha própria vida. Eu finalmente morava em mim,